A paz do Senhor. A palavra de Deus para nós hoje é não temas. Isaías 41:10 vai dizer: não temas, não te assombre, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te tomo pela mão. 1 Reis 19 vai nos contar a história de Elias. E como tema, gostaria de colocar afetados pelo medo. O que o medo causa em nós? Depois de vencer 850 profetas de Baal e Azera, com a ameaça de uma mulher, a Bíblia diz que ele fugiu e foi debaixo de um zimbro, de uma árvore, e começou a pedir o fim, a pedir a morte, a dizer que ele não era melhor que os pais dele. E o medo o deixou cego, o impediu de ver o sobrenatural. A palavra diz que por 2 vezes o anjo o alimentou. E um milagre ainda maior, que pela força desta comida, ele andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe. Ele não viu saída, fugiu para o deserto pedindo a morte. Não viu que Deus estava no controle. Caminhou até o monte. O medo nos confunde e nos afasta da vontade de Deus. Deus o levantou ali. O lugar dele seria ali. Mas ele ficou com tanto medo que ele fugiu. Ele ficou apavorado com aquela sentença, a ponto de não consultar o Senhor. Não procurou ouvir a voz de Deus, a palavra que ele estava vivendo naquele momento. Ele não ouviu, ele ouviu o medo que o ensurdeceu, gritou tanto que ele ficou surdo. Muitas vezes o medo quer nos ensurdecer, nos apavorar, nos afugentar. E ele andou cerca de 290 quilômetros longe do centro da vontade de Deus. Se olharmos para a palavra, ela vai nos dizer, Jeremias 29:11, eu é que sei, diz o Senhor, que pensamento que eu tenho sobre você, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha quanto esforço desperdiçado, olha quanta força, quanta distância ele tomou do centro da vontade de Deus. Deus não mandou ele ir para lá. Mesmo assim, sem orar, sem consultar, sem buscar, sem ouvir a voz de Deus, ele foi. E depois de duríssimos 80 dias, ele enfim voltou ao centro da vontade de Deus. Perdemos muito tempo, muita força quando seguimos nossos próprios planos e quando fazemos do nosso jeito. O medo nos enterra, nos aprisiona em sua caverna e nos paralisa. No versículo 9 ao 17 a gente vai ver isso. Depois ele fugiu e dentro daquela caverna, o Senhor disse por 2 vezes, o que você está fazendo aqui? E ele diz, eu não sou melhor que os meus pais, eu te servi, eu fiz o que era reto, só sobrou eu, e começou a se justificar. Quando na verdade ele só precisava dizer, eu fiquei com medo e fugi. Muitas vezes nós justificamos, Senhor, eu não fiz tal coisa por isso, isso e isso. Nós terceirizamos a culpa, quando na verdade nós só precisamos apresentar diante de Deus as nossas limitações. Nós achamos que nós somos os únicos a serem perseguidos, porque só eu, porque só comigo. E a palavra de Deus diz, que Deus diz para ele, levanta-te, te coloca de pé e eu falarei contigo. Ele pensou, será que isso mesmo é para mim? E nós pensamos assim, Cicrano é melhor, fulano sabe fazer melhor, domina melhor as palavras, entende melhor, é mais sábio, é mais culto, qual é o meu lugar? Todas essas questões dentro do nosso coração nos faz emudecer, nos medos e anseios que nós temos dentro de nós. Muitas vezes, por conhecer o meu passado, eu achei que eu não merecia um futuro. Mas quando Deus me escolheu, não foi pensando no quão bonzinho eu sou, no que eu tenho a oferecer, mas é o quanto Ele pode trabalhar através da minha vida. O quanto eu consigo reconhecer que eu necessito da graça dele e o quanto dele tem em mim. Quando Deus te escolheu,
Não foi pensando no tanto que você estudou, no cargo que você possui, na influência que você possui, mas o quanto do seu coração você é capaz de entregar a Ele. São grandíssimos planos, poucos recursos, mas um grande Deus que tudo pode. Quando Spurgeon disse que nós somos o sal da terra e não o caramelo da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não engolir, ele estava dizendo que nós viemos não para ser politicamente correto, não para agradar a todos, porque a palavra diz que o evangelho é escândalo para os outros, que a lei de um Deus que olha para nós e não julga como nós julgamos é loucura para muitos. Mas nós temos a certeza que estamos no caminho quando nós ouvimos a voz de Deus, não fazemos as coisas do nosso jeito. No versículo 9, Deus diz para ele mais uma vez: o que você faz aqui? Ele começa a se justificar. Muitas vezes nós justificamos e a nossa autocomiseração nos impede de ouvir a voz de Deus. Ele poderia ter dito: fiquei com medo. Deus o manda, dá uma ordem: sai de onde você está, se coloca de pé, querendo dizer, fica na minha posição de batalha. E então veio o forte vento, então veio o terremoto, e a palavra diz que ele não estava, e veio fogo, ele também não estava, mas ele estava na voz mansa e delicada. O Senhor veio com um sopro de vida, com um sussurro, dizendo: meu filho, levanta, eu sou contigo. Por que você está aqui? E mais uma vez ele tenta se justificar. E o que é maravilhoso, eu anotei para não perder nada disso que Deus falou. Deus falou assim: você não é o único, ainda existe 7.000 joelhos que não se dobraram. Deus está dizendo para mim, para você: confia, ainda que os teus olhos não possam ver. Você não é guiado pelaquilo que os teus olhos veem, você é guiado pelaquilo que você sabe, o que Deus diz a seu respeito. Se Deus disse sim, é sim. Ele volta, faz a vontade de Deus, unge os instrumentos, levanta um discípulo. No versículo 17, Deus está dizendo para ele: eu te defendo, eu te guardo, eu abato os teus inimigos, porque eu sou o teu Deus, não temas. E depois disso, depois desse grande deserto, ele é levado, Deus o toma para si. E ele vive a plenitude. Depois de tudo que você pode estar passando, depois de todas essas lutas, você vai viver algo que você nunca viveu. Mas Elias só viveu porque ele decidiu ouvir, se posicionar e ir. Então, nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, no momento em que você vê esse vídeo, não temas, se coloca de pé e faz aquilo que Deus te chamou, porque o Senhor é contigo. Amém?